Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pessoal! Tá começando um novo episódio do Passo Fácil Podcast. Eu sou a Stephanie Ceola. E eu sou a Carol Passos. E hoje a gente recebe uma escritora com quem a gente dialoga há muito tempo nas redes sociais, nas internets, eu ia falar. E que também a gente queria receber faz tempo aqui no Passo Fácil, que é a querida e a talentosa Dia Nobre. Dia, seja bem-vindo finalmente. Muito obrigada, Stephanie e Carol. Eu fico muito feliz pelo convite, agradeço muito. O trabalho de vocês é um trabalho muito essencial para a literatura nacional e contemporânea hoje. E eu tô muito realizada de estar aqui hoje. Ai, a gente fica muito feliz de ouvir isso. Obrigada. Dia, a gente sempre começa o episódio fazendo uma breve apresentação da pessoa convidada e depois eu vou pedir para você complementar como você costuma se apresentar. Dia Nobre é doutora em História e escritora. Publicou 2 livros de não ficção, O Teatro de Deus, de 2011, e Incêndios da Alma, de 2016, pelo qual recebeu 3 prêmios, incluindo o prêmio CAPES de Teses, em 2015. Eu achei muito chique isso, tá? Em 2020, publicou o livro de poemas Todos os Meus Humores e em 2021, o livro de contos No Útero Não Existe Gravidade, que foi finalista do 3º prêmio Mix Literário. Para 2024, Dia Nobre está preparando a reedição de Incêndios da Alma, pela editora Planeta, e em 2025 vai ter Romance pela Companhia das Letras. Vem aí. Dia, o que mais você diria sobre você? O que eu mais eu diria, eu sou aquariana com acidente em leão, acho que é importante. Acho que é isso, eu conto histórias, né, eu gosto de sempre dizer que eu conto histórias, porque tanto na área da história acadêmica, né, quanto na literatura, esse é o meu ofício, digamos assim, é contar histórias. A gente não colocou aqui no roteiro, mas tu quer contar de onde você é, por onde você começou essa tua trajetória na literatura? Então, eu sou natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, né, e, bom, na literatura eu comecei isso já desde muito pequena, porque essa região, que é onde fica Juazeiro, é chamada região do Cariri, é uma região que ela é muito, muito profícua, né, nessa área da cultura. Então, a gente tem a literatura de cordel, tem reizado, tem muitas manifestações culturais, e a vida da região, ela respira muito isso, né? E, na verdade, eu comecei a ler e a escrever já muito pequena, assim, com 5 anos eu já lia e escrevia, porque a minha mãe era professora, então acabou passando isso, né, pra mim. E aos 7 anos eu conheci a Cleide, que era uma bibliotecária do SESC, né? O SESC é uma instituição que acaba sendo muito o polo cultural de muitas cidades, principalmente cidades menores, né? E aí, nessa biblioteca, eu entrei num grupo de escrita de crianças, que tinha plantação de história e escrita. E aí, eu fui crescendo, eu fiquei dela dos 8 aos 18 anos. Então, eu cresci, assim, como leitora e também já um pouco como escritora nesse grupo, assim, do SESC, da biblioteca do SESC. Publiquei literatura de cordel, escrevia poemas, mas quando eu fui escolher que curso eu faria na graduação, eu acabei enveredando pela história, que foi o curso que me atraiu muito, me interessou muito. E aí eu me dediquei muito à carreira acadêmica. Então eu juntei, né, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, um atrás do outro. E logo em seguida também eu fui professora substituta na universidade, depois me efetivei na universidade. Atualmente eu trabalho na Universidade do Pernambuco, em Petrolina, no campus de Petrolina. E fiquei uns 15 anos dedicada à escrita acadêmica. E aí, em 2019, foi que eu despertou novamente a vontade de me dedicar com mais, vamos dizer assim, com um olhar mais sensível para a literatura novamente. Então, eu comecei um projeto de leitura de mulheres. Eu acho que também foi uma fase na literatura contemporânea que teve esse movimento, né, de divulgar o trabalho das mulheres. O Leia Mulheres fez muito isso, né, o projeto da Michelle e da Juliana Loy-Roth. E então, a partir disso eu comecei a pensar, nossa, eu escrevo, né, eu sempre gostei de escrever, então eu acho que eu posso
não só ser leitora, mas também voltar a escrever. Na verdade, voltar a publicar, porque escrever eu sempre escrevi. Eu tenho cadernos e diários, muitos, assim, guardados, desde a adolescência. Então, é isso, assim, a literatura nunca esteve fora da minha vida, mas digamos que no campo da publicização disso, eu tive essa pausa, que foi aí da carreira acadêmica, e aí voltei recentemente, né? Em 2020, eu voltei a publicar. Um pouquinho disso, assim. Já publiquei um pouco de tudo. Literatura de cordel, poema, conto. Eu flamo muito entre os gêneros, assim. Bom, sobre No Útero Não Existe Gravidade, eu vou ler primeiro uma sinopse, para depois a gente conversando sobre ele. E eu quero dizer de antemão que eu amo esse livro. Muito obrigada por ele. Eu acho incrível, tá? Ai, que bom. Fico muito feliz. O livro trata da trajetória de uma personagem, uma menina que, abandonada pela mãe, teve que se descobrir sozinha em meio a diferentes acontecimentos que são comuns às mulheres, como abuso sexual, assédio, automutilação, depressão, entre outras coisas. Tem capítulos curtos e uma linguagem que flerta o tempo todo com a lírica poética e o romance autoficcional. A partir de elementos da vida da própria autora, debate com profundidade e assertividade a relação entre mães e filhas, o desejo de não maternidade e a pressão social sobre o corpo feminino. Eu li esse livro 2 vezes, a primeira quando você nos enviou ele lá em 2022, e aí eu reli agora pra gente gravar esse episódio, e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque geralmente quando dá um tempo assim entre uma leitura e uma releitura, são outros pontos do livro que vêm com mais força pra gente, né? Porque você já é outra pessoa, assim. Mas eu me vi querendo grifar exatamente os mesmos trechos que eu grifei na primeira leitura 2 anos atrás. Então, para tu ter uma ideia de como tem coisas ali que são muito fortes, assim, para mim, né? E apesar de ser considerado um livro de contos, eu vejo ele, assim, não vou dizer que é um romance, mas como eu vejo como a mesma história, assim, né? Então não são contos isolados, né? A gente acompanha essa menina, ela crescendo, chegando na vida adulta, e eu quero acreditar que ele termina com um processo de cura. Eu não sei se cura é a melhor palavra, mas eu sinto isso, assim, senti isso hoje terminando de ler ele. E eu queria te perguntar como é que foi esse processo de escrita, se ele foi pensado dessa maneira, nessa estrutura de contar essa vida dessa pessoa desde a infância até a vida adulta e esse momento de cura, dentro de muitas aspas, ou não, se foram textos escritos isoladamente e que depois você juntou nesse livro. Então, o No Útero foi um processo, foi o meu primeiro processo de escrita intencional, no sentido de pensar, vou escrever um livro, né, nesse momento. Porque diferente dos meus humores, que foi meio que um garimpo que eu fiz entre o material que eu já tinha, o No Útero, eu pensei, eu quero escrever essa história dessa garota. Mas quando as histórias foram vindo, elas vinham meio soltas, então elas vinham nessas cenas, né, que eu chamo de conto, mas que tem muita gente que chama de cenas ou que pensa que também pode ser um romance de um modo mais híbrido, digamos assim. Então, as cenas, elas foram vindo a partir de memórias mesmo. Então, eu usei muitas memórias, usei sonhos e usei fotografias do álbum de família. Então, eu fui construindo os textos, meio que, não necessariamente de forma aleatória, mas conforme o sentimento que eu ia tendo, né, naquele momento. Se eu estava trabalhando, por exemplo, hoje eu quero trabalhar com memória, então eu puxava uma memória e escrevia um texto a partir dessa memória. Então eu fiz uma lista dessas memórias, fiz uma lista das fotografias, e como eu sempre anotei os sonhos, né, eu também meio que listei sonhos, e eu sonhei muito durante o processo de escrita do livro também. Então teve sonhos que eu tive durante o processo de escrita, que foi durante a pandemia, em 2021, né? Eu passei o ano escrevendo o livro. Então, foi em 2020, na verdade. Eu passei o ano escrevendo o livro, pensando nisso, né? Pensando que eu queria contar essas histórias e que elas tinham isso em comum, né? Que é uma personagem mesmo. Ela tem todas as cenas têm uma personagem que está transitando por elas, né? Então é por isso que também muita gente acha que poderia ser um romance. E pode também. Então, foi bem intencional deixar ele híbrido mesmo. Até porque como foi vamos dizer assim, minha primeira experiência de publicação de uma prosa, né, mais consciente,
eu acho que eu tinha um certo receio ainda de chamar de romance também, porque, não sei, eu acho que trata de coisas muito dolorosas e que foram um processo muito difícil pra mim, de recuperação, entendeu? Também disso. E foi a culminância de um processo de análise, que foi justamente aí eu terminei a minha relação com a minha analista. Foi muita coisa junto, a gente estava no meio de uma pandemia, eu estava angustiada dentro de casa, né? Essa coisa de ficar presa dentro de casa foi uma experiência muito estranha pra mim, né? E pra muita gente, com certeza. Então a gente estava encontrando ali formas, né, subterfúgios e jeitos de continuar. Então, escrever esse livro foi isso, né? E é esse processo mesmo de mostrar essa personagem em evolução, desde a infância até uma vida adulta. E nessa vida adulta, eu acho que o termo cura também, eu acho que é um termo complicado, porque às vezes tá muito relacionado à ideia de que curou, foi embora, não existe mais, né? E não é muito bem isso. Mas sim, eu acho que tem uma redenção dessa personagem no final. Eu gosto da ideia de personagens que têm redenção final, assim, sabe? Apesar de gostar de drama e gostar de livros mais com pegada mais dramática, eu não gosto muito de finais em aberto ou finais em que eu pense, nossa, essa personagem, ela se ferrou aqui. Coitada dela, né? Eu gosto de finais que tragam redenção, principalmente quando se trata de personagens marginalizados, que são marginalizados, mulheres, população LGBT, pessoas não brancas, sabe? Quando é um homem branco, eu não me importo não dele se ferrar no final, mas... Tem mais Mas ela, coitada, já passou a vida inteira sofrendo, sabe? Ela precisava de uma redenção ali no final. Então foi um processo intencional, assim, no sentido, quero escrever esse livro do zero, mas também foi esse processo também de coleta dessas cenas. Aí depois teve todo o processo de reorganização, de que cada uma delas ia ficar. O último texto foi realmente o último texto que eu escrevi. E foi um texto difícil, assim, porque eu não sabia como fechar o livro. E até que eu tava conversando com a minha esposa e eu dizia, falta alguma coisa, o livro não tá pronto. E ela me perguntou, então, escreve um texto falando por que você escreveu o livro. E aí eu disse pra ela, não, eu escrevi porque eu queria mostrar que essa personagem sobreviveu apesar de tudo. E aí é por isso, né? Então tem essa redenção mesmo, final. Eu acho muito corajoso o modo como você trata de contar a vida dessa personagem, né? Mostrando, assim, como que cresce uma pessoa que é negligenciada ou abusada por pessoas que deveriam cuidar dela quando ela é criança. E isso é muito forte, é muito pesado, é muito brutal, mas você conta de um jeito poético que emociona e que eu imagino que toque em lugares bem específicos para pessoas que também sofreram alguma coisa desse tipo na infância e que, às vezes, só identificam isso na vida adulta. Talvez nem tenham identificado que cresceram sendo negligenciadas, né? E o livro mostra isso e tira aquela romantização das pessoas responsáveis pelo cuidado, né? A mãe, a avó, pai, né, as pessoas que estão ali naquele núcleo familiar. Eu achei muito corajoso você fazer isso, do jeito que é feito, assim, né, com a crueza que é feito. Mas eu também fiquei imaginando a dificuldade de colocar isso no papel, assim, né, de narrar essas cenas, né. Então, eu acho que o difícil para mim não foi narrar as cenas em si, mas encontrar uma linguagem que não reproduzisse a violência. Porque eu acho que a minha maior preocupação era que eu não queria trazer os termos em si, apesar de eles estarem aí, estupro, a violência física, o bater, a coisa toda, né? Então, eu não queria trazer esses termos assim expressos, eu queria que a linguagem, ela desse conta dessa violência sem ser uma linguagem violenta, sem ser um livro ruim de ler, sabe? No sentido, pra mim, pelo menos, né? De ter termos que fossem muito diretos ou muito explícitos.
Então, eu acho que foi muito nesse sentido, né? Então, e tem autoras, por exemplo, que eu gosto muito, que escrevem de forma muito explícita a violência, né? E que tudo bem, mas nesse livro não era isso que eu queria. Eu queria que essa violência, e não se trata também de romantizar a violência, nem de poetizar a violência. Essa personagem, ela não precisava de mais violência nessa narrativa. Então, eu queria, né, trazer isso de uma forma em que as imagens, elas fossem, ainda que imagens duras, assim, ela trouxesse um pouco de leveza dentro dessa narrativa, sabe? Então, eu uso muita coisa do labirinto, de se perder no labirinto, das coisas que se quebram, por exemplo, né? A fada que se quebra, a janela que se quebra, né? Então, para mostrar que essa violência estava acontecendo ali e que não precisava necessariamente dizer expressamente, sabe? Então, foi muito... Eu acho que o difícil foi dar conta dessa linguagem, né? Dar conta de uma linguagem que não fosse agressiva, ao passo que estava narrando algo extremamente agressivo. E aí eu tenho muita consciência também dos gatilhos que isso pode detonar, né? E aconteceu uma coisa muito, muito doida comigo, que eu já recebi muitos comentários de leitoras falando disso, dos gatilhos, né? E é um livro muito dolorido, porque gatilho é isso, isso e isso, né? E aí uma menina pegou e botou no Scooby uma avaliação que eu refleti muito sobre ela. Ela avaliou com 3 estrelas e botou assim, o livro é muito bom, um dos melhores que já li, mas tem muitos gatilhos, me deixou triste. E aí eu até brinquei, assim, que eu adorei a avaliação, assim, me deixou triste. Vou fazer todas as minhas avaliações agora com base nisso. É uma meta, né? Me deixou triste, 3 estrelas. Tipo, é um ótimo padrão, né? Me deixou muito feliz, 5 estrelas, mais ou menos 4 estrelas, triste. E aí eu entendo, porque são realmente questões que... o que tá ali nesse livro são questões que são comuns a todas as mulheres em alguma medida. Ou que aconteceram com a gente mesmo, ou que a gente conhece alguém que sofreu aquilo. Então eu acho que realmente é um livro, assim, que não é fácil de ler nesse sentido, sabe? E que eu não sei se eu escreveria assim mais hoje também. Mas assim, você explicando isso da linguagem, eu acho que você atingiu o teu objetivo, assim. Parabéns, fiquei triste, 3 estrelas. Mas não fiquei desesperada lendo. Não foi uma coisa que, tipo, meu Deus, está me fazendo ter pensamentos horríveis, sabe? Sim. A sensação foi outra. Foi a sensação de me sentir representada em alguma medida, talvez. Ou um acolhimento, assim, sabe? De você ver que, tipo, essa dor não é só minha. Sim. Né? Eu acho muito legal quando a literatura presta esse serviço meio que involuntariamente, e às vezes a gente encontra isso em livros totalmente de ficção, fantasia e tal, e às vezes num livro como esse teu, né? E no início eu nem pretendia, assim, dizer que era um livro de autoficção, ou que era, né, baseado, assim, em memórias minhas, mas até eu mudei algumas coisas, por exemplo, quando que a minha preparadora de texto pediu, para deixar, inclusive, menos relacionado a mim. Mas, quando a gente foi divulgar o livro, eu não conseguia descolar isso, sabe? Foi muito difícil, assim, para descolar. Então, eu meio que... Não, eu vou assumir que é um livro baseado nas minhas memórias mesmo, porque eu acho que também muitas pessoas precisam saber que há a possibilidade de sobrevivência. Tipo, eu sobrevivi tanto que escrevi sobre isso, entendeu? Estou aqui hoje para contar a história. Então, eu acho que foi importante para mim nesse momento, esse livro, né? De poder contar essa história, de poder fechar algumas questões minhas também, né? Então, foi muito... Isso, nesse sentido, foi muito importante, sabe? E que edição linda, né? Que a Pena Books fez. Tem as ilustrações da Monique Malcher, né? Eu escolhi tudo, assim. Eu escolhi a Monique como ilustradora, né? A gente conversou, inclusive, muito no processo de escrita, o que é que eu queria, né? O tom que eu queria, assim, o tom de cor que eu falo, né? Da capa do livro, que é esse laranja, uma coisa meio crepuscular mesmo, que é esse lugar que marca esse entre, né? Nem é dia, nem é noite. E que foi a hora que eu nasci às 18 horas. Aí a gente foi conversando e ela foi montando
as imagens e me mandando. Então foi um processo bem bonito também, assim, de composição do livro, né? Muito legal, ele é lindo, lindo. Veio, quando você nos enviou, veio também com tipo um cartão postal, né? Com a ilustração. Eu acho ele tão lindo que eu uso ele para marcar vários livros, assim, aquele cartão, porque é linda aquela ilustração, ficou realmente muito bonito. Eu, na verdade, quando eu fui olhar, assim, eu peguei um livro mais antigo, seu, Todos os Meus Humores. Por quê, assim, né? Porque eu li a sinopse da Jarid e achei muito interessante, assim. A Jarid, ela escreve assim: falar abertamente sobre saúde mental ainda é uma dificuldade para muita gente. A ignorância sobre o tema, o estigma atribuído aos seus transtornos mentais fazem com que esse seja um dos fatos mais controversos da atualidade, afastando pessoas e alimentando o isolamento de quem lida com qualquer tipo de transtorno mental. Mas esse livro nos convida para uma caminhada que pode mudar tudo isso dentro de nós. Todos os meus humores junto à poesia, estética e enfrentamento. Dia Nobre encara mentiras, monstros, sombras, insensibilidade. E aí ela fala também sobre a questão dos manicômios, das vítimas de abuso em manicômios, sanatórios, né? Principalmente mulheres que foram historicamente vítimas, né, desses abusos. E aí eu falei, nossa, eu vou ler porque é um livro de poemas, né? Então, eu salvei várias partes, eu salvei vários poemas, e eles também são bem diferentes, assim, cada um entre eles, né? E tem a questão de você ter dividido esse livro em partes. Eu queria saber, assim, como que foi o processo de escrita desse livro, e dizer que ele é um livro que realmente eu acho que eu vou ler ele sempre, assim, eu vou ter ele sempre, porque principalmente tem umas partes, assim, bem muito bonitas sobre amor também, a forma que você fala é bem sensível no sentido de sensações mesmo, trata do amor não só romântico, mas, enfim, é muito bonito, eu achei. Obrigada. Então, esse livro foi assim, a história dele. Em 2019, eu estava falando, né, tive aquele desejo, então, de voltar a investir na literatura e recuperar um pouco dessa veia ficcional. Que, assim, na academia, na minha escrita acadêmica, sempre meus professores falavam que os meus textos eram literários e que eu tinha que dar mais, né, forma técnica para eles. Eu não obedeci, mas tudo bem. E aí, quando eu pensei em publicar novamente, eu pensei assim, eu não sabia por onde eu ia começar. E aí a Jarid, que é minha conterrânea, inclusive, a gente é da mesma cidade, estava oferecendo uma mentoria de escrita. E aí eu pensei, vou falar com ela, porque de repente ela me dá uma luz, né? Eu falei com ela, falei que eu escrevia poema e pequenos contos, né? Eu gosto muito da prosa, na verdade, assim, eu nem o livro ele é classificado como poesia, mas eu acho que eles são as pequenas prosas curtas, assim. E aí, ela disse assim, me manda então o material que você tem aí que eu dou uma olhada. E aí eu disse, que material, né? Que assim, eu não tinha nada formatado em livro, nada. Então eu fui para os meus cadernos, que eu sabia que eu tinha coisa escrita. Então eu fui para os meus cadernos. E aí, nos meus cadernos, eu fui selecionando aquilo que eu achava publicável. E aí, eu tô falando de cadernos de quando eu tinha 16 anos até os 30 e pouco, né? Então, são bastante, são muitos cadernos. E eu pensei, isso aqui eu acho que dá pra publicar, eu acho que isso aqui tá mais literário. Porque eu tenho uma coisa de escrever diário, e escrever, às vezes, eu escrevo mesmo diário até em terceira pessoa, como se não tivesse acontecido comigo as coisas. Eu acho que é uma forma também de eu elaborar algumas coisas, é escrever em terceira, sabe? E aí, eu fiz essa seleção, e ele deu umas 80 páginas nesses textos. Então, tem textos nesse livro de quando eu tinha 16, 17 anos e textos de quando eu tinha 30 e pouco. Eu acho que também quem lê e quem tem um olhar mais apurado nota também essa diferença, inclusive, na maturidade do texto. E aí eu mandei pra ela, e ela falou, ela gostou muito, e ela falou, acho que aqui tem um potencial para um livro de poema. Vamos trabalhar ele e tal. Aí eu aceitei, aí fui fazer a mentoria com ela, foi ela que preparou esse livro, né? Então, quando eu resolvi dividir, eu percebi o seguinte, que os poemas, eles estavam dialogando entre si, alguns poemas dialogavam entre si, alguns textos dialogavam com fases da minha vida. E eu sou diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline, e a minha mãe, ela era bipolar. Então, transtorno mental é uma coisa que eu convivo há muito tempo na minha vida, e já vi também, tem outros parentes que têm, então era algo muito, muito comum para ver isso. Embora eu tenha
procurado, eu acho que uma ajuda, assim, para pensar o diagnóstico tardiamente, porque eu tinha muito preconceito também. Ao mesmo tempo, eu tinha muito preconceito. E quando eu comecei a desmistificar essa coisa do transtorno mental como algo que não define a minha vida, que não diz quem eu sou, foi que aí eu fui para a coisa também da medicação, da importância da medicação, da importância de procurar ajuda. Então, tem muitos textos que falam sobre isso. Tem muitos textos que falam sobre momentos mais de relacionamentos afetivos. Tem muitos textos raivosos que falam muito mais da minha família. E eu sou historiadora, então eu pensei, nossa, se eu tratasse isso aqui como um tratado de história da saúde, ao mesmo tempo em que eu trago também a literatura, eu acho que ficaria interessante. Então eu recuperei essa ideia, né, do Galeno, que é essa teoria moral, que curiosamente é algo que agora as pessoas estão tentando recuperar. Eu vi recentemente alguns coaches trabalhando com essa coisa da teoria moral, né? E a teoria moral, basicamente, ela diz o seguinte, que os indivíduos, seres humanos, são divididos por humores, e esses humores, eles afetam o corpo e a mente de formas distintas. Então, eu separei os poemas a partir dos humores, né? Que são o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. E eu acho que o tema do transtorno mental se ressaltou muito, principalmente porque, tanto no melancólico quanto no fleumático, é onde eles aparecem, né? Que são esses momentos, assim, mais de textos mais depressivos, talvez, ou textos mais introvertidos, né? Introspectivos. Então, foi isso, né? Esse processo do livro. É um livro que eu tenho muito carinho por ele, mas é um livro que eu também não sei se eu publicaria novamente, hoje em dia, sabe? No outro, agora a gente tá pensando numa reedição, e os dois estão esgotados, né? Então, os dois estão somente em formato de e-book na Amazon, mas agora a gente tá avaliando uma reedição com uma editora do No Útero Não Existe Gravidade. Com todos os meus humores, aí eu já não sei, porque eu me desconectei completamente da voz ali nesse livro. Então, é um livro que eu me distanciei muito, sabe? Mas só aproveitando para fazer esse gancho, então eu peguei essa coisa da teoria moral com a coisa do borderline. Qual é a principal característica do borderline? É a alteração de humor, né? Quem tem o borderline, a marca principal é a alteração constante de humor e contínua. Então, às vezes no mesmo dia, você pode passar por vários humores diferentes. Então, eu brinquei com a coisa dos humores, tanto para puxar um pouco essa veia, né, de historiadora, quanto para aproveitar a coisa do transtorno também, que era um tema que a gente viu que sobressaiu muito nos textos. Eu achei, assim, que você... É muito comum, né, quando fala, por isso que me chamou a atenção de saúde mental, é um tema que a gente trata aqui no Pós-Fácil já, a gente tem episódios e tal, que a gente até brincou sobre isso, mas, assim, é muito comum ir pro caminho do autoconhecimento, aquela coisa clichê, né, assim, e o seu livro, eu achei que ele bem sincero com relação a essa questão, e não só essa questão, quando tu falou agora da adolescência, ali dá para sentir também alguns temas, né, mas eu acho que é um livro que, de fato, assim, ele permeia muito bem por essas emoções, por esses sentimentos, sabe, assim, eu ia se desconectar de hoje, tá escrevendo uma coisa completamente diferente, mas eu gostei bastante desse livro, eu recomendo. Ele vai ficar lá, eu só acho que hoje eu acho que se eu fosse reeditar, eu acho que eu mexeria muito. Aí perderia, talvez, tá? Não me deixou triste, nota 5. Não deixou, né? Não. 5 estrelas. 5 estrelas? Eu vou ler, eu não tinha lido esse, eu fiquei bem curiosa. O tema, porque também os temas da saúde mental se sobressaem nele por um motivo. Tem muitos textos dessa fase dos 30 anos, que foi quando eu comecei a análise. E quando eu comecei a tomar a medicação e a me situar quem era eu com a medicação e quem era eu sem a medicação, né? Porque é isso, acho que hoje em dia a gente tem visões, assim, muito díspares sobre transtorno mental nas redes. Ou a gente tem visões extremamente romantizadas, né, do que é o transtorno mental, no qual as pessoas que recebem diagnóstico meio que se usam esse diagnóstico, inclusive, para justificar tudo. Ou você tem, assim, visões que demonizam completamente o diagnóstico, que recusam a medicação e que, sabe, questionam muito isso e vão para uma via mais mística, talvez. Então, eu queria meio que trazer possibilidade de caminho do meio, onde
possível você ter um diagnóstico sem romantizar, sem se colocar também nessa caixa, né? Tem um dos poemas que eu falo assim que eu tento não me colocar em caixas e às vezes eu me vejo com o gato de Schrödinger, né? Ali dentro de uma caixa, sem saber se eu tô bem ou se eu não tô, mas é isso, assim, né? De a gente tentar encontrar também esse meio termo dentro do que é hoje o transtorno mental. Até porque tem muita informação nas redes hoje, né? E muita informação equivocada, inclusive, né? Então, por conta aí dessas produções de conteúdo rápido que nós temos hoje. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas, elas pegam uma característica, por exemplo, de um transtorno e exploram essa característica como se isso definisse a pessoa. E não define, né? Não, com certeza. Isso esse comento, assim, acho que foi esse o impacto, né? Porque como eu li agora, e a gente tá nesse momento em que se fala muito do tema e tem muitas ideias muito consolidadas que não são necessariamente, que não significam para todo mundo a mesma coisa, né? Mas a gente vê na internet uma coisa bastante clichê, assim, a respeito disso. E aí eu achei legal ver na literatura, assim. Eu sempre acho interessante, daí, como era poema, assim, nossa, eu vou ler como é que ela fez, assim, né? Achei muito interessante mesmo. A gente pode partir, Stephanie, para a pergunta dos livros novos, já que ela tá falando que ela tá reeditando. Por favor, queremos saber o que vem aí, porque tem livro para ser relançado esse ano, né, pela Editora Planeta, e também tem um romance para 2025 pela Companhia das Letras. Conta, o que você já pode contar pra gente sobre isso? Então, o Incêndios da Alma, ele é a minha tese de doutorado, né? Então, quando eu defendi em 2014... eu publiquei em 2016 na versão acadêmica, era uma versão de tese acadêmica, né? E é um livro que eu gosto muito, porque ele, na verdade, ele traz um trabalho de uma vida, a história de uma beata do século XIX, Beata Maria de Araújo, que era uma das milagreiras ali da região, e que foi a dirigida espiritual do Padre Cícero Romão Batista, que eu acho que vocês devem conhecer, né? Sim. Sim. Então, o que acontece? O Padre Cícero, ele é conhecido por vários milagres, inclusive por um milagre específico, que é o milagre da hóstia, no qual ele teria ministrado a hóstia a uma beata, e a hóstia sangrou na boca dessa beata. Isso é a história fundadora da cidade, inclusive, a história oficial, se conta, né? E a partir daí, outros milagres aconteceram e tal. E quando eu estava na graduação, procurando um tema de pesquisa, né, eu queria muito trabalhar a história das mulheres, porque eu venho também de um lugar, né, em que eu participei de movimento estudantil, eu participei de movimento de mulheres, e sempre me interessou muito a história das mulheres. E eu queria estudar as bruxas da Europa, mas depois eu descobri que não dava muito, porque eu não tinha condições de pesquisar nos arquivos da Europa. Então eu tive que procurar uma mulher ali da minha região, né. E aí, eu estudando a história, eu vi esse caso e eu pensei, nossa, mas quem é essa mulher, né? Que ninguém falava sobre ela. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nasci na cidade, nunca tinha ouvido falar. Minha avó não conhecia, minha avó super religiosa, assim, muito beata. Muita gente não conhecia. E aí eu fui atrás e eu descobri que tinha um processo que começou em nível episcopal, ou seja, da diocese, e que foi levado para o Vaticano, para a Congregação para a Doutrina da Fé, que é o escritório que substituiu o Santo Ofício, a Inquisição, que acabou em 1821, mas continuou, na verdade, só mudou de nome. E aí eu descobri que, na verdade, a investigada era ela, e que os milagres de sangue aconteciam com ela, inclusive quando ela comungava com outros padres, em várias ocasiões, por mais de 3 anos, e que ela tinha históricos de outros milagres também. Ela fazia profecias, viagens espirituais, enfim. E aí eu comecei a pensar na trajetória dessa mulher, né? Eu estudei a vida dela na graduação, no mestrado, no doutorado, e a minha tese final é que há um projeto de apagamento da beata e de transferência, de deslocamento da crença para o Padre Cícero. Então, o Padre Cícero, ele pega toda a fama dessa mulher enquanto ela é completamente esquecida da história, né? Então, esse livro que foi publicado em 2016 com tese acadêmica, ele já foi citado no Enem 2 vezes. Ele foi citado em 2016 e foi citado no ano passado. E aí, quando apareceu no ano passado, eu recebi a proposta, né, da Editora Planeta de reeditar o livro.
e de trazer essa discussão novamente, inclusive porque agora, porque pós-publicação da minha tese, começou um movimento na região de tentativa de reabilitação da memória dessa mulher, da Beata. Então hoje você já consegue ver, por exemplo, tem um busto dela que fizeram, tem um vitral que fizeram, né? E o apagamento dela foi tão violento que quando ela morreu, um padre lá da região mandou destruir os restos mortais. Então a gente não sabe nem onde foi parar os restos mortais dela. Ela foi realmente assim, varrida da história e da memória local, né? E aí o Padre Cícero, em contraposição, né? Ele meio que concentra aí todas essas histórias que existiam em torno dela, é concentrado nele porque ele era o diretor espiritual dela. Eu estudo isso. E aí vai sair agora uma edição que tá bem bonita, da Planeta. É uma edição que eu converti um pouco a linguagem, eu tirei o peso acadêmico, deixei uma linguagem mais ampla, né, a todos os públicos. Vai ter um caderno de imagem. A capa é de uma ilustradora maravilhosa, do Rio de Janeiro. Tá bem bonita, né? Então deve sair agora, entrar em preview em junho. Estamos aí nos últimos preparativos, fechando as últimas coisinhas, né? Essas coisas do paratexto, blurbs e tal, pra sair agora em junho. Já amei, meu Deus, fiquei muito curiosa com essa história. A gente que é criada em família super católica, do interior, eu acho que isso acaba... Eu fiquei bem curiosa mesmo. E faz a gente pensar, né? Quantas mulheres não foram apagadas e deram fama a homens, né? Então, porque o foco é justamente esse, pensar nesses apagamentos das mulheres, né? Dessas mulheres que sumiram da história e ninguém nunca ouviu falar, e os homens ficaram lá no lugar, ganhando todo o crédito, né? E o romance que vem aí? Aí o romance, minha editora fala que eu tenho um bocão muito grande, eu não posso. Mas assim, já tem título, tá? Como já tá lá, então eu posso dizer, o título é Boca do Mundo. Ele se passa aqui no sertão do Pernambuco. Na verdade, eu criei um sertão, que eu misturo histórias do sertão do Cariri, da Paraíba e do Pernambuco, né? Cariri, de onde eu nasci, do Pernambuco atualmente, onde eu moro, e da Paraíba, porque tá nesse entremeio aí de coisa. E traz a história de 3 mulheres aí que vão passar por algumas perrengues e vão se unir também aí para poder resolver essas questões. Eu acho que é isso que eu posso contar. Ai, gente, só isso. Mas quando sair, aí a gente volta para falar mais sobre ele. Já fica o convite para 2025. E espero que tu venha lançar aqui em Santa Catarina. Olha, se rolar o convite, eu vou super, com certeza. Ele tá previsto para março. De março é para ele estar aí no mundo. Então não tá tão longe, né? A gente já tá no meio do ano, gente. Esse ano tá voando, né? Então não tá tão longe. A gente tem uma pergunta clássica que não faz fácil, porque a gente faz para todo mundo. É que a gente pede indicações de livros, né? Queria saber o que você tem, se você tem alguma coisa para indicar aí para os passaceiros que estão nos ouvindo. Então, eu tô lendo muito, né? Continuo lendo muito autoras contemporâneas e as latino-americanas, principalmente, e brasileiras, né? Então, atualmente eu tô meio obcecada com a obra da Mariana Enríquez e da Mônica Orreda. Então, tô lendo muita coisa delas. Li recentemente As Oladoras, né, da Mônica Orreda. Mas eu acho que agora eu quero recomendar 2 livros que me impactaram muito, que saíram recentemente, que é o Água Turva, da Morgana Kretzmann, e O Puro, da Nara Vidal, assim. Eu acho que 2 livros que me impactaram bastante, né, 2 romances que trouxeram muitas questões que dialogam, inclusive, assim, com o lugar de onde eu nasci também. E com esse momento que a gente está vivendo ainda, né, na sombra de uma extrema-direita que nos acompanha, né. E de poemas, eu acho que o da Bruna Medrano, Ninguém Quis Ver, que também é uma autora que a gente dialoga muito, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente. A gente conversa muito e a gente dialoga muito nos textos também. A gente tem textos muito, né, muito próximos, digamos assim, muito, né, estão ali muito perto um do outro. E de autoras contemporâneas menos conhecidas, eu queria indicar a Renata Girioli, que é uma poeta também. Ela lançou agora um livro chamado Sobredor, muito bom, que trata de relacionamentos abusivos, né? A Vera Saad também, acho que é outra autora que é uma nova escrita aí, contemporânea, bem interessante. Eu acho que é isso, tem muita gente boa, né, publicando agora, escrevendo agora. Então, eu até me sinto assim, um pouco injusta de não poder citar todas. Mas eu leio também muitas escritoras iniciantes.
Eu procuro ler muitas escritoras iniciantes. Eu acho que é importante dar esse apoio, né? Porque eu já fui escritora independente, ali, divulgando meu corre, mandando os meus livrinhos. Eu acho assim, que é importante a gente ler umas das outras, né? É muito legal como vocês se incentivam, né? Porque a gente te conheceu a partir da Jarid Arraes. Inclusive, ouçam o episódio do Pós-Fácil com a Jarid, que é maravilhoso, e leiam ela também. E cada uma de vocês que vem aqui acaba levando a gente a conhecer outras, e a gente vai ficando super fascinada, assim, pelo que a gente descobre. Por isso que a gente mantém essa pergunta fixa no roteiro, assim, porque a gente acaba descobrindo muita coisa boa de mulheres que estão produzindo literatura, e isso nos deixa muito felizes. Sim, essa rede, eu acho, de mulheres que escrevem hoje é muito interessante, né? Tanto as mulheres que estão nos coletivos de forma independente, estão ali publicando, fazendo, né, o trabalho delas, e quanto as mulheres que já conseguiram um certo reconhecimento, digamos assim, ou através de público ou de prêmio mesmo, né? Então, eu acho que uma vai mostrando para a outra que o caminho é possível e que a gente, né, pode chegar. Então, inclusive, nesse passo, eu acho também que eu saí de uma editora independente para uma grande editora, né? Foi seguindo, né, essa rede aí de apoio, essas pontes que essas relações vão criando, né? Isso bem, bem legal. Muito bacana conversar contigo, te ouvir, e a gente acompanha, e você é realmente, além, né, aqui ter citado vários nomes, né, nas redes sociais, você é uma influenciadora também, assim, né, de nomes, sempre citando outras escritoras, e isso é muito bacana, assim, ajuda a gente a ampliar essa rede, sim, com certeza. Eu que agradeço. Você já era minha crush de amizade nas redes sociais, então eu tô muito feliz de estar... A gente começa bastante, né? Eu fechei a minha conta lá do Twitter, que eu não tava dando conta mais, mas assim, agora eu tô no Instagram só, né? Eu tô um pouco abusada de rede social, né? É um negócio que vai desgastando a gente. Mas, assim, eu tô sempre seguindo vocês, vendo que vocês estão. Tô muito feliz, inclusive, pelos rumos dos projetos de vocês, que eu vi que vocês estão aí bombando, né, ganhando editais, e é isso, acho que criando referências também, eu acho que isso é muito importante. A gente vai sempre conversando. Pode deixar que o nome de vocês já tá na listinha, né? Por favor. E ano que vem a gente espera para falar do novo. Sim, já também que tem aí o de não ficção, ele é legal, assim, quem leu, você lê como literatura, então, vamos ver. A gente te aguarda. Obrigadão, tá? Um beijo. Um beijo, queridas. Muito obrigada pelo convite. Se você gostou desse episódio e quer conhecer mais o nosso trabalho, ouça as temporadas anteriores. Tem muito bate-papo entre amigas sobre livros, tem entrevistas com autoras e autores e tem até uma série especial narrativa premiada sobre literatura catarinense. A gente garante que você vai se surpreender. E considere também apoiar o Pós-Fácil. Acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Doando a partir de R$10 por mês, você já sabe. Você apoia o jornalismo cultural independente feito por mulheres e ainda concorre a combos de livros todos os meses. O Pós-Fácil Podcast é uma realização do Pós-Fácil Hub de jornalismo em áudio. O roteiro e a apresentação desse episódio são de Stephanie Ciola e Carol Passo. A edição é de BZT Studio. Para conhecer mais sobre a gente, acesse posfacilhub.com. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.